Vamos lá, preparados? Eu tô, né? Então, vamos lá. Um grupo de estudantes de teologia uma vez visitou uma casa que agora é um museu. E um grande homem de Deus havia vivido. Eles não compreenderam totalmente o significado daquele homem até entrar no seu quarto. Ao lado de sua cama, bem do ladinho assim, havia uma marca visível no tapete. Uma impressão que parecia exatamente o lugar onde os joelhos dele havia estado. Os estudantes ficaram curiosos sobre essa marca e perguntaram ao professor por que ela estava ali. O professor explicou que aquele quarto pertencia a um homem que orava profundamente. Não apenas por 5 minutos ou 10 minutos a cada dia, mas por horas de joelhos, orando e buscando a Deus por um avivamento. Esse homem se chamava John Wesley. Após essa visita, os estudantes voltaram para o ônibus. Mas quando o professor chegou no ônibus e começou a contar, ele notou que tinha um faltando. Então ele voltou para dentro da casa, seguiu o som da voz do estudante e encontrou o estudante ajoelhado no mesmo lugar onde John Wesley havia orado inúmeras vezes, pedindo a Deus por um avivamento, orando: Senhor, faça de novo, mas faça novamente comigo. Esse homem era o Billy Graham. Eu compartilhei essa história a última vez que eu preguei no culto de inglês. E aí, eu preparai para esse culto, Deus trouxe ao meu coração e à minha mente, fala sobre essa história. E perguntei para Deus: por que, Senhor, que o Senhor quer que eu repita essa história? E no meu coração Deus disse: filha, você precisa lembrar ao meu povo que eu posso fazer isso novamente. Nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Mas para isso acontecer, precisamos de disciplina, obediência e, mais importante, arrependimento e muita intimidade com Deus. Abacuque 3:2 revela um anseio semelhante. Senhor, ouviu falar de sua fama. Eu me assombro com suas obras, Senhor. Repita em nossos dias. Esse foi o clamor de um profeta. Esse profeta conhecia o quão poderoso Deus é. E também conhecia das maravilhas que Deus tinha operado no meio do seu povo. Esse profeta estava vivendo em um tempo que o povo estava sob jugo. E o povo estava se distanciando de Deus. E o clamor dele não poderia ter sido diferente. Assim como John Wesley e Billy Graham, ele também queria: Senhor, faça novamente em mim. Abacuque 3 é uma oração de louvor, de onde o profeta reflete o poder e a majestade de Deus. Ele pede a Deus para agir novamente em misericórdia, recordando como Deus historicamente trouxe juízo e livramento. Apesar das dificuldades à frente, Abacuque expressa sua confiança na salvação de Deus, escolhendo se alegrar em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. O capítulo enfatiza a soberania de Deus, sua fidelidade e a força que Ele dá para suportar as provas. Esse é o último capítulo do livro de Abacuque, tão pequenininho no Antigo Testamento, contendo uma oração, um salmo de louvor. Após seu diálogo com Deus nos capítulos anteriores, onde Abacuque expressou suas preocupações e recebeu a garantia que a justiça de Deus sempre prevalece. Abacuque responde nesse capítulo exaltando o poder e a fidelidade de Deus. Esse é o mesmo capítulo que está sendo escrito na sua vida hoje. Um capítulo que está sendo formado hoje. Amém? Mesmo nas dificuldades, oramos e oramos com a descendência. A vida é cheia de desafios, gente. E às vezes precisamos de um momento para nos encontrarmos com Deus.
Deus é onipresente, Ele está aqui nesse momento, porque Ele está em todos os lugares. Essa noite, não quero que seja simplesmente um culto, mas um culto de adoração, de volta, de busca, de mais do Senhor. Quando você entrou aqui essa noite, você recebeu um pedaço de papel. Se você não recebeu esse papel, um diácono vai te dar, pode levantar a mão. Mas o que eu quero que você faça com esse papel é simplesmente reservar ele. Reserve ele. E no momento durante esse culto, nós vamos escrever com muita orientação nesse papel. E aí no final, quando a gente estiver quase terminando, você vai vir até a cruz e pôr o papel. Você não precisa pôr seu nome. Você vai só segurar e prestar atenção e você vai entender por causa desse papel. Mas não escreva nada. Reserve. Acredito que não há nada que Deus deseja mais do que novamente, e novamente, e novamente, e verdadeiramente fazer em nós de novo. A questão é se nós se humilharmos em oração enquanto nós aproximamos do fim, porque nós estamos chegando ao fim. Gostaria que você refletisse sobre isso aqui. Se todos os dias ajoelhamos em oração, como Billy Graham, como John Wesley, como Abacuque fizeram, e o seu grito constante de nossos corações fosse: faça novamente, Senhor. Como é e quando esse grito se desvaneceu? E como podemos reacendê-los em nossas vidas de novo todos os dias? Eu vou direto ao ponto essa noite. Meu primeiro ponto: para entender a oração, primeiro precisamos entender a natureza de Deus. A oração não é uma caixinha que você marca de um chequezinho lá, done. Não se trata de repetições. Deus não trabalha para você. Não queria só lembrando você, Deus não trabalha para você. Só lembrando, tá? Não se trata de desempenho seu. A oração não é como uma lâmpada mágica que você vai lá, aperta nela para realizar todos os seus desejos. Isso não é oração, gente. A palavra de Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Orar exige fé. Buscar o coração de Deus, compartilhar o seu. Mas no final, trata-se de submeter a Deus ao que a sua palavra diz para fazer. Não se trata da minha ou da sua preferência, mas do propósito de Deus para você e a sua vida todos os dias. A oração não é sobre Deus fazer o que você quer. E é sobre continuar um relacionamento com Ele. E é assim que você vai entender a natureza de Deus. E quando está em um relacionamento com Ele. Imagina alguém que você ama profundamente. Você, assim, adora, né? Aí você conversa com eles todos os dias. Todos os dias. Você sabe da sua vida. Você conta tudo para ele. Tudo maneiro. Ele chora, você chora junto. Ele ri, você ri junto. Você compartilha tudo, toda a sua dor, sua tristeza. Você sabia que é isso que Deus quer da gente? Você compartilhar tudo com Ele. Tudo, o tempo inteiro. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja com você, comigo, todos os dias. É uma profunda conexão. Momentos compartilhados e proximidade inabalável todos os dias. Veja o que a Bíblia diz. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos é justos. Salmo 103:8. O Senhor é compassivo e gracioso, lento para a ira e abundante em amor. Jeremias 32:17. Ó soberano Senhor, você fez os céus e a terra pelo seu grande poder e abraço estendido. Nada é difícil demais
para você. Salmo 139, 1 e 2. Tu me sondaste, Senhor, e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. E Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esses versículos revelam diferente aspecto da natureza de Deus. Compreender essas qualidades de Deus enriquece o nosso relacionamento com Ele. Ele fortalece a nossa fé e guia o modo como vivemos em alinhamento à sua vontade. Antes de podermos realmente nos conectar ou experimentar a Deus, precisamos compreender Ele em sua essência. Isso envolve entender os seus atributos, caráter, e como Ele interage com o teu mundo e com a sua criação. A natureza de Deus se refere às suas qualidades, à sua santidade, o amor, a justiça, a misericórdia, onipotência, o todo-poderoso, onisciência, todo sábio, onipresença, todo presente. Para que se envolver um relacionamento profundo é significativo com Deus, é essencial primeiro reconhecer e abraçar o aspecto fundamental da sua natureza. Compreender quem Deus realmente é, molda a maneira como nós aproximamos dele em oração, adoração e na vida cotidiana, ajudando-nos a alinhar nossos corações com a sua vontade. Isso me leva ao ponto número 2. Para entender a oração, precisamos aprender a palavra de Deus. E mais do que isso, esperar em Deus. Não se trata de memorizar as escrituras. Não é sobre só guardar a palavra no seu coração, depois, ou como aprender ela num grupo ou individualmente. Você tem que levar a palavra de Deus para o seu tempo pessoal com Deus. Releia, estude, peça a Deus para revelar a você, busque persistência. Veja o que a Bíblia diz em Josué 1:8. Esse livro da lei não se apartará da tua boca, mas de dia e de noite meditar nele, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então será bem-sucedido. Persista mesmo na dificuldade. Persista mesmo quando você não quiser. Persista mesmo quando você não pode ver com seus olhos humanos o que Deus está fazendo. Não pense em suas orações incomoda Deus. Ele considerará o seu desejo. Como disse, Ele não é um mágico nem um gênio, tá? Ele responderá no tempo dele. Mas o que Deus está procurando é disciplina, perseverança, um coração genuíno que o busque da sua palavra, independente das suas circunstâncias. Pedimos coisas que a gente às vezes achamos que precisamos, mas Deus sabe exatamente o que precisamos. Às vezes você recebe exatamente o que pede, às vezes você recebe exatamente o que pede, e às vezes você vai receber o que você não pede também. Porque Deus está nos ensinando a esperar nele. Amém? Esse versículo que a gente leu, ele enfatiza meditar os seguintes ensinamentos da Bíblia dia e noite. Ao fazer isso, você vai alinhar suas ações com a vontade de Deus, levando o sucesso e a prosperidade para a sua vida. E você vai aprender sobre a espera. Nossa, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho esperado muita coisa. E eu tenho vivido na espera. Tá? Esperar no Senhor é um trick, tá? Que vocês têm que aprender. Esperar no Senhor enquanto lê a sua Bíblia significa dedicar tempo para ouvir pacientemente a voz de Deus por meio da sua palavra. Envolve não apenas ler a Escritura, mas meditá-las,
buscar compreensão e confiar que Deus revelará a sua orientação e verdade no tempo feito dele. Ao esperar do Senhor, você desenvolve um relacionamento mais profundo com Ele. Você vai crescendo em paciência. A fé e a dependência sua e a vontade dEle. Essa prática vai fortalecer a nossa confiança no plano de Deus e vai alinhar as nossas vidas com os ensinamentos dEle. Para mim, pessoalmente, umas coisas mais difíceis é manter o foco na palavra de Deus enquanto eu espero. E eu tenho esperado. Isso é difícil porque quando os nossos olhos vê, nós somos só seres humanos. E nem sempre podemos ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu lembro de um momento que eu mal conseguia ler a Bíblia. Eu pegava nela, mas eu não conseguia ler ela. E eu tinha acabado de aceitar a Deus na minha vida. Eu estava fresh Christian. E as coisas estavam indo bem. Eu tinha um apoio, tinha 2 mulheres que me ensinavam a palavra de Deus e oravam por mim. Mas aí tinha acontecido uma coisa. A minha mãe, ela entrou com pedido de divórcio de um ex-marido que abusou da gente muitos anos. E tudo ficou bem mais difícil. Muito difícil. A gente teve que entrar na justiça e a gente lutou na justiça por 7 anos para a gente pedir proteção do país para guardar a gente aqui nesse país. E no meio disso tudo, eu acabei no meio. Como eu vivia dentro da casa, né? Eu sou a testemunha principal. Então, eu tinha que estar lá. Então, o que acontecia? Eu tinha que ir no tribunal durante todos esses anos. E houve dia que orar e esperar parecia insuportável. Comecei a perder um pouco a minha fé, minha esperança no Senhor. Mas aí, no último dia da sessão da tribunal, que ia ser definido o que ia ser definido sobre as nossas vidas, praticamente, eu comecei realmente a entender o poder e o tempo de Deus. Eu subi num banco de depoimentos e compartilhei o meu testemunho. Eu falei por cerca de mais ou menos 1 hora. Eu estava com muito medo, preocupada o que podia acontecer depois de eu revelar tudo o que realmente estava acontecendo, ou tinha acontecido na minha casa, por tantos anos. E aí, depois de todo mundo ter me escutado, o juiz voltou, né? E ele falou assim, não, eu tenho uma resposta para dar para vocês. Então, eu vou assinar o papel de proteção de vocês nesse país e eu quero decretar vocês vencedoras. Amém? Glória a Deus. E aí, com esse documento, olha o que aconteceu, como Deus faz as coisas ruins virarem bom, né? Com esse documento, a gente foi lá na imigração, procurou um advogado de imigração, o país teve que assinar para a gente, e a assinatura do país fez a gente aplicar para a nossa imigração, o nosso estado migratório, pegamos o nosso green card, e hoje eu sou cidadã americana. Mas isso levou a 25 anos para conseguir esse processo. E olhando para trás, eu percebo que muitas vezes eu quis desistir. Eu era nova na fé, estava aprendendo sobre Deus. Mas como eu sou grata a Deus que eu não desisti. Imagine se eu tivesse desistido. Como que estaria a minha vida hoje? Como estaria a vida do Eno de hoje, coitado? Nossa. Depende de mim, né, gente? Que eu vou falar isso aqui. Manter o foco na palavra de Deus e confiar nas suas promessas, esperar pelo tempo dele, não foi fácil. Mas mudou quem eu sou hoje. A batalha que eu passei 7 anos, é batalhas que eu aprendi a lidar com batalhas hoje. O que significa isso? Tem coisas que eu passei lá, que eu fui entender hoje, porque eu passei.
Mesmo no momento de dúvida, mesmo quando parecia incertas, olha o que Deus faz, a palavra de Deus e a sua orientação permanece constante. Porque o plano de Deus sempre vai prevalecer. É difícil, mas fará você e eu melhor cada dia. E isso me leva ao terceiro ponto. Para entender a oração é preciso aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus significa entregar os seus próprios planos e desejos para confiar no tempo e propósito perfeito de Deus para a sua vida. Envolve reconhecer que Deus sabe o que faz, que Ele é melhor para você, mesmo quando é difícil entender o quanto o seu caminho é diferente do que você imaginava. Aceitar a vontade de Deus exige fé, tá? Exige muita fé. Porque se você não tiver fé, você não vai aguentar a vontade de Deus. Exige humildade sua. Você vai ter que ser humilde. Porque você vai passar coisa que se você não for humilde, você perde a sua bênção. Obediência. Se você não for obediente, você perde. Confiando que os planos são maravilhosos, porque eles são de Deus. Essa é a parte mais difícil. É um processo que continua de alinhar o seu coração com o do Pai, buscando a sua orientação e abraçando as suas decisões com o espírito disposto. Aceitar a vontade de Deus é uma decisão constante. Então, você não vai só aceitar Deus hoje e amanhã você muda de ideia. Não, você vai ter que levantar todo dia e querer aceitar Deus, tá, gente? É constante, é uma escolha diária de escolher Deus e não a sua própria opinião. Porque eu vou falar, a sua opinião, ela não vai prestar na hora. Aceitar a vontade de Deus é uma decisão mais difícil de tomar. Você acha que John Wesley e Billy Graham, para aceitar a vontade de Deus, para viver um avivamento, eles não teve que passar isso aqui? Eles teve que passar isso aqui. Pois com certeza, muito diferente do que menos escolhemos para a nossa vida. Porém, quando aceitamos e não lutamos contra Deus, e vemos a vontade dele sendo feita, percebendo que a escolha de Deus é maior e melhor para nós mesmos. Viver é aceitar tudo que vem de Deus e acreditar que Ele está na direção da sua vida. Mesmo quando temos a tentação de controlar tudo. Vá lá, pego, depois eu devolvo. Não faz isso não. Viver para Deus é aceitar a sua vontade. E dizer não à sua própria carne todos os dias. E dizer sim, dia após dia, à vontade do soberano. Quando você fazer isso, quando você entender isso, uma chavinha na sua cabeça vai fazer assim, clique. Sua visão vai mudar, gente. A minha mudou. Sua visão vai mudar. O seu ego vai mudar. Porque muitas vezes a gente não faz essas coisas por causa do nosso ego, tá? Aí a minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Porque aprendemos e entendemos que Deus é suficiente para tudo. Parece loucura, né? Você chega para a pessoa e fala assim, não, eu estou vivendo para Deus. Você está louco? Tô louco. Mas se você não fizer, assim, mas se você já fez, vou voltar aqui, né? Vamos jogar isso aqui. Mas pare e pensa. Se você já fez tudo com as suas próprias mãos, tudo, pensa aí, nossa, já fiz tanta coisa, e nada deu certo, até agora, talvez está na hora de você parar e pensar assim, talvez é melhor eu fazer o que Deus quer, né? Você já tentou? Você já provou? Eu já. O Enos está aqui pregando. E se você fizer como Deus quer? Como seria a sua vida hoje? E se você mudasse a maneira de aceitar tantas coisas boas e a ruim? Gente, eu também tenho coisa ruim. Vocês não têm noção meu mês como tem sido. Tem sido uma benção. E eu estou aceitando o bom e o ruim que está vindo do mês.
E aí, você começa a deixar Deus fazer a sua vontade. E deixar Deus ser Deus. Por muitos anos, eu e o Enoch, no começo do nosso casamento, a gente orava, né? E falava assim, Senhor, nós queremos fazer isso aqui, tal, tudo. Pá. Aí Deus demorava a responder, sabe o que a gente fazia? A gente ia lá e fazia o negócio. Nossa, que arrependimento. Porque o que a gente plantou lá, a gente está colhendo aqui agora. E aí o que acontece? A gente tomava as decisões próprias, sem esperar em Deus. Aí olhando para trás agora, nossa, fala assim, gente, podia ter evitado isso, né? Mas tudo bem, plantei, vou lá colher, né? Aí eu ia evitar dores, problemas, culpa. Eu ia evitar tanta coisa, mas porque eu decidi ir lá buscar de novo. Aí uma coisa que nós aprendemos depois do acidente do Enoch. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, a gente ora, aí a gente espera um pouco, aí nós espera mais um pouquinho, até Deus ter certeza que respondeu para a gente. Porque eu não sou louco de tomar todas as decisões de novo e fazer tudo de novo. E aí, mesmo quando Deus diz não para nós, a gente naquele momento, ficamos tristes no momento, mas aí depois a gente aceita. Porque a gente aprendeu a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não é o que queremos. Aceitar a vontade de Deus é aceitar o que vem de Deus, não é a sua. Agora nós vamos voltar lá para o papelzinho lá do começo, tá? Pega o seu papel, não escreve não. Agora você vai pegar o seu papel que você recebeu. Hoje nós falamos sobre queremos que Deus faça de novo. Mas como que nós vamos ser um John Wesley, um Billy Graham, um Abacuque na nossa vida? Certo? Para que possamos ser usados por o avivamento do Senhor. Primeiro temos que entender, para isso acontecer, precisamos conhecer a natureza de Deus. Gente, Deus é Deus. Não é um gênio. Ele não é um mágico. Ele não responde, quero isso aqui, Senhor. Blim, está aqui. Isso não é Deus, não se iluda. Deus não é assim. Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Então aprenda da natureza de Deus. Lembrando que Deus não é aquele mágicozinho assim que você passa a mãozinha assim, eu vou lá orar e Deus vai fazer. Tá? E também nós falamos que para aprender sobre as Escrituras, você não consegue começar nenhum tipo de nada na sua vida se você não conhece a palavra de Deus. Primeiro você precisa comer a palavra de Deus. Encher dela, queimar por ela, ansiar por ela, reviver ela dentro de você. E aí o que vai acontecer? Você vai esperar em Deus. E o esperar em Deus vai durar 1 mês, 1 semana, 1 dia, 20, 30 dias. Eu estou esperando, vai fazer 12 anos. Quantos anos você está esperando? Você já mudou sua tática? Você já parou de fazer com as suas próprias mãos? Ou você está esperando realmente de Deus? E aí, por fim, a gente falou que a gente precisa aceitar a vontade de Deus. Você tem aceitado a vontade de Deus para a sua vida? Katie, mas está difícil, né? Vou aceitar isso? Você perguntou a Deus se você está passando isso por causa das suas próprias mãos ou por causa de Deus? Gente, está na hora da gente viver como a gente estivesse num avivamento. Se a gente quer viver um avivamento, a gente precisa viver o avivamento. Uma coisa que eu aprendi, você toma posse daquilo. Você tem que viver, comer, respirar aquilo. Vou compartilhar uma coisa com vocês, nem está aqui. O dia que eu comprei meu carro, eu entrei no carro, o Eno pensou que eu era doida, tá? Eu entrei dentro do carro e falei assim, esse carro cabe 2 cacetes.
Cabe um stroller, dá para change o diaper do neném aqui na traseira desse car seat. Nós pode jogar tudo aqui dentro e ir para Lectarro junto. Eu já profetizei a vida dos meus filhos. Você quer viver um avivamento? Você tem que viver ele dentro de você primeiramente. Não vai adiantar você só ler. Ai, que legal, a igreja de lá não sei onde está vivendo algo. Ei, eles estão vivendo, você está lá? Você não está. Então está na hora da gente viver esse avivamento. O que significa isso? Significa que é hora de voltarmos ao princípio fundamental. O nosso primeiro amor é Deus, gente. Você vai aprender sobre a natureza dele. Você vai ler sobre ele, você vai esperar dele. Aí você vai fazer a vontade dele. Lembra no começo do ano que nós fizemos 21 anos de jejum e oração? Oh, jejum e oração? Oh, dias, né? 21 dias, 21 anos. Estou lá no 21 anos já. 21 dias de jejum e oração. Agora eu quero que você analise aí. Quantos de você parou de fazer jejum? Tem quantos dias que você não faz um jejum? Eu sei da minha vida. Eu não sei de sua. Gente, não tem jeito. Para você viver um avivamento, você precisa estar em oração. Você precisa estar vivendo uma vida de jejum, uma vida de busca. Não pode acabar no 21 dias. Ele deve ser continuando até marcar o seu chão, seu tapete, sua vida, a vida da pessoa que está em volta de você. Senão você não está fazendo nada. Você só está sentado. Você vem para a igreja todo domingo, esquentar o banquinho. Agora eu vou embora. Legal. Super fun. Ai, vem todo mundo. Usei minha roupinha nova. Ai, que cute. Aí você começa a semana de novo, daquele jeito. Gente, o avivamento começa dentro de você, na sua casa. Começou na casa, dentro de um quarto. Ninguém estava lá para ver ele, não. Aí, sabe o que aconteceu? Ele saiu daquele quarto, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Ele veio para o meio do povo dele. E aí, aquilo transbordou. Aí aquelas pessoas falaram, gente, o que esse homem tem? O que essa pessoa tem? Eu quero também. Eu preciso disso também. Então, você vai pegar seu papelzinho. E você vai escrever nesse papel. Não quero o seu nome, tá, gente? E depois eu vou recolher e eu vou orar por você. A semana toda eu vou estar em oração para cada papel que vai estar escrito. E eu não quero que você pense, não vou lá escrever, não tenho nada, não, estou de boa. Não, tu tem. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Eu não sou perfeito, nem você. O que você vai escrever nesse papel? Você vai perguntar para Deus assim, Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida para que o avivamento aconteça primeiro em mim? Você não vai escrever essa pergunta, tá? Você vai perguntar a Deus, Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida para que o avivamento comece comigo, dentro da minha casa, no meu quarto, no meu esconderijo contigo. Lembrando que a história do avivamento começou dentro de um quarto, tá? Então, a palavra de Deus fala muito sobre isso, gente. Tem música, depois vocês procuram, tá? O que você precisa entregar para Deus essa noite? Arrepender? Deixar alguma coisa para trás? Um vício? Perdoar alguém? Gente, eu e a Cris estavam falando sobre isso dentro do carro, com o Eno de pastor hoje. O perdão, ele te impede de tudo. Até de viver um avivamento do Senhor dentro do seu quarto, no seu esconderijo. O que você precisa arrepender? O que você precisa deixar? Quem você precisa perdoar? O que você precisa largar? Senhor, eu tenho um vício, Pai, eu preciso largar esse vício. Escreve aí um vício no papel. Gente, eu não quero o seu nome, mas eu quero orar por você. Aí, você vai lançar isso fora da sua vida. Você vai escrever no papel
O Moisés vai vir tocar rapidinho pra gente. E você vai escrever no papel: Senhor, eu preciso disso aqui, Senhor. E eu sei o que que é. Como é aquele ditado? Dá pingo no i? Como é lá? Colocar os pingos no i. Hoje eu descobri que esse ditado está falando errado a vida toda. Põe no papel: Senhor, eu preciso perdoar minha mãe. Senhor, eu preciso perdoar meu marido. Senhor, essa perca foi toda doída, eu preciso me libertar dessa perca. Senhor, eu gosto de beber. Senhor, me livra desse vício. Ah, Senhor, eu estou vendo coisa que eu estou mexendo com quem que eu não devo. Você vai escrever no papel: não quero seu nome. Aí você vai fechar seus olhos e você vai falar para Deus o que que é. Porque o poder, eu descobri esses dias, o tanto que é poderoso. Eu já sabia, né? Mas eu tive provas. Quando você pronuncia e põe para fora aquilo que está te impedindo viver o que Deus quer que você vive. Aí você vai escrever, aí você fecha ele, aí você vai ali naquela cruz e você vai pôr no pés da cruz. Por que eu quero que você ponha no pé da cruz? Eu escrevi uma coisa aqui que eu preciso ler. Você vai deixar na cruz o que é preciso deixar para você conseguir ver a cruz como ela é. Que você não está vendo Deus mais. Você não está vendo Deus. Porque Ele morreu por você. Ele te libertou de tudo que está te atrapalhando. E aí, você gasta um momento com Deus, no altar, sentado, como você quiser. E você peça ao Senhor: Senhor, começa de novo comigo, Pai. Eu não sei você, mas, gente, eu estou cansada de ver e ler só a história do passado. Eu quero viver agora. Agora é o tempo. A gente tem um monte de jovem lá em cima. O meu sonho é ver eles todos rendidos ao Senhor. Mas você sabe como começa? Começa por você. Na sua casa. No seu trabalho. Homens, começa com você. Mulheres, começa com você. Começa comigo, gente. A gente pode fazer de tudo. O pastor pode vir pregar. Os líderes podem liderar suas crianças, seus filhos. Mas se eles não vê você vivendo a natureza de Deus, se ele não vê você lendo as escrituras de Deus, se ele não vê você esperando em Deus, quando espera em Deus, gente, é bem uma linha bem retinha assim, ó. A esperar em Deus é, você vai glorificar a Deus na espera. E aí, você vai fazer a vontade dEle, você vai viver como Ele quer. Gente, o viver para Deus custa um preço muito grande. Mas eu quero dizer para você, eu nunca me arrependi. Foi a melhor escolha que eu tenho feito na minha vida, viver para Deus. Eu tenho luta que eu nem imagino como eu passo por ela, porque Deus fica me carregando, aí Ele põe pessoas do meu lado, porque eu estou vivendo a vontade dEle. Eu quero que você pegue esse papel e eu quero que você seja sincero. Gente, está na hora. Eu não quero mais um culto, o louvor é maravilhoso, a gente sai daqui, uma palavra linda, aí chega segunda-feira, você está morto de novo. Eu estou cansada disso. Eu não aguento mais. Está na hora. Então, o que está te impedindo, te atrapalhando, né? Impedindo você do avivamento do Senhor?
Quando você estiver preparado, eu quero que você entregue o seu papel na cruz. E eu vou repetir de novo. É um gesto profético que você está fazendo de redenção quando você vai até aquela cruz e você põe aquele papel ali. Você está rendendo a Deus isso hoje. Você não vai pegar mais. Você vai falar assim, ok, acabou o culto, vou lá pegar para mim. Não, você não vai mais pegar para você. E todo dia que você quiser pegar, você vai para o pé do Senhor e fala, Senhor, eu não quero mais. E você clama, Senhor, me liberta disso. Senhor, eu quero ver a tua face. Quando você estiver preparado, eu quero que você levante e vai até a cruz e põe o seu papel. Amém. Quando você chegar no seu lugar, se você quiser ir no altar, ou você quiser sentar ou ficar em pé, do jeito que você se sentir melhor, eu quero que você feche seus olhos. E nós vamos orar. Amém. Todos colocaram o seu papel? Todos? Amém. Eu vou orar por vocês essa semana todinha, tá? Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor, Jesus. Pai, como tu és lindo, Pai santo. Pai, essa noite, Pai, queremos nos render a Ti. Sonda nossos corações. Talvez a gente não escreveu tudo que a gente queria, mas escrevemos uma coisinha só, Pai Santo. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor venha sondar os corações e trazer à mente aquilo que precisa ser liberto nesse momento. Senhor, que o Senhor venha nos libertar, Senhor, daquilo que tem impedido, Senhor, o Teu mover, o Teu avivamento, o Teu Espírito Santo agir em nós. Pai, que nós temos vontade de conhecer da Tua natureza. Que nós temos vontade, Senhor, de buscar das Suas Escrituras, ter fome delas, sede delas. Senhor, que nós viemos aprender a esperar no Senhor, mesmo na dificuldade, na dor, no desespero, na tempestade, quando tudo parece que não, Senhor. E, Senhor, que nós viemos aprender a aceitar a Tua vontade. Senhor, que nós viemos, Senhor, querer marcar, Senhor, essa geração, marcar a nossa casa, marcar as nossas vidas, Pai. Senhor, vem nos moldar para a gente aparecer contigo, Pai. Nas nossas casas, individualmente, Pai Santo. Para quando a gente se reunir, Senhor, para louvar em comunhão a Ti no domingo, Senhor, que venha transbordar do nosso coração e contagiar aqueles que precisam ser contagiados ainda. Senhor, faça de novo em nós. Faça de novo em nós, Senhor. Começa de novo em nós. Senhor, nós temos fome e sede de Ti, Pai. Queremos viver algo novo. Queremos viver, Senhor, aquele primeiro amor. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te exalto, Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai.
Louvado seja teu nome essa noite, Pai Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu espero que o Senhor tenha, nessa noite, acendido aquela brasa no seu coração. Porque às vezes nós pensamos que para o Senhor começar a fazer aquele avivamento no nosso meio, o que precisa é cair fogo do céu e começar o fogo espalhar. Não, o Senhor só precisa do seu coração, com aquela faísquinha, com aquele começo. O que Ele precisa de nós, sim, nós temos que ter esse anseio. Senhor, faz de novo. Senhor, mas faz de novo, mas não é lá na Azusa Street, não é lá do outro lado do país. Não, faz na minha casa, faz na minha família. E a partir de mim, faz na minha igreja, faz na minha cidade, faz no meu estado. Que onde eu esteja, Senhor, que o avivamento do Senhor acompanhe. Que o Espírito Santo do Senhor seja tão presente na minha vida que não é eu esperar que aconteça, não, mas é que o Espírito Santo do Senhor, através de mim, através de nós, através de mim e de você, Ele irá fazer de novo. Ele irá transformar vidas. Ele vai fazer de novo. Então que nessa noite, meus irmãos, eu oro que o Senhor tenha acendido essa brasa no seu coração. Disso que Ele precisa para começar um grande avivamento, por fogo descer nesse lugar, meu irmão. Ele só precisa disso. Amém? Vamos todos ficar de pé? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse fogo, Pai, tenha começado agora no nosso coração, Senhor Deus. Pai, que esse anseio, Pai, pelo avivamento, que esse anseio por mais do Seu Santo Espírito, Pai, que esse anseio por mais da Tua presença, Deus, tenha começado em nossas vidas nessa noite, Pai. Pai, se já existia, que nessa noite, Pai, ele venha a ser multiplicado. Senhor Deus, não é que nós temos que viver o tempo todo orando, mas é não aguentar ficar um segundo fora da Tua presença. É isso que o Senhor quer dos nossos corações, Senhor. Então, Deus, vem, enche, faz de novo, faz de novo, faz de novo em nome de Jesus. A Tua vontade é suprema em nossas vidas. Pai, nós cantamos que com nosso fôlego vamos Te louvar, que tudo é Teu, tudo é para Ti. Senhor, e vai ser assim nas nossas vidas, Deus. O meu coração é Teu, o meu respirar é Teu, a minha vida é Tua, os meus caminhos são Teus, a minha família é Sua, a minha casa é Sua, minha vizinhança é Sua, essa igreja é Sua. Deus, Te louvamos, Te glorificamos, Deus, em o nome de Jesus. Oh Deus, eu creio que nós veremos o Seu Santo Espírito fazendo de novo. Assim como foi em Pentecostes. Pai, fogo do céu sobre nossas vidas. Assim como foi em Pentecostes. Vidas sendo transformadas. Vidas sendo cheias do Teu poder, cheias do Teu Santo Espírito. Pai, eu creio. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor venha ser conosco hoje, nos preparando, nos dando o poder para que Ele faça de novo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Amém.